E é isso aí, galera, vamos estar conferindo nesse vídeo aqui as novidades dessa atualização. E acompanhe esse vídeo até o final porque tem spoilers de dois grandes jogos aí. E um deles está em alta, né, tá bombando pra caramba. E fora que eu vou estar dando outras informações em spin-off aí que vocês vão achar extremamente interessante. Então vamos prosseguir aqui sem enrolação. E vamos de espetáculo. Espetáculos de memórias inesquecíveis. Aqui cada vez mais os caras estão inovando, né? Então ficando só assistindo meu vídeo aí, olha, eles estão bolando o sistema, né? Tá bolando. Vamos criar regras cada vez mais peculiares. E como podemos ver aqui, para a obtenção de pontos aqui vocês têm que farmar nas quedas de mundial, nas caixas misteriosas, que é o de prática, eu sempre ensino aí para vocês, mas eu vou tentar fazer, né? Que eu sou escasso de memórias, de bilhetes de liberação, mas até o final da evento eu consigo. Invocação de lutador do Banner e do Ultimate 3, invocação de carta do Ultimate 3, roleta especial do Shihu e a missão de evento de passeio do cavalo mágico de lembranças. Que eu vou estar comentando algumas coisas, muitas dicas para a própria NetMembro. Eu sei que vocês estão assistindo. E vocês também que estão chegando aí, que não foi inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e vamos continuar aqui. Atualmente os prêmios aqui são interessantes, vamos dizer assim, porque é o seguinte, agora que está na era Ultimate, que já acabou a era Extreme e também da BS, Boysidem e Special Signatures, agora tirou o peso dos ombros da NetMembro de eles estarem fazendo eventos, colocando memórias X, né? Mas agora eles vão dar rodo. Mas garantido mesmo quando tiver eventos de colaboração, eles podem estar fazendo como eles fizeram anteriormente agora com os Boysidem, Signatures que também colocaram um no volume 1 e outro no volume 2. Mas vamos aguardar, né? Façam, é de boa. Fora que tem, né? Vamos aqui, ó. Sim, eu sempre vou torcer o nariz por eventos, por desafio do Edge. Mas enfim. Aqui ainda não pode estar conferindo. Ah, tá, agora, né? Pronto. Tecnicamente, eu espero que isso aqui não seja spoiler, viu? Mas enfim. Aqui, como vocês podem ver, né? Marcha Nui vai ser útil pra caramba agora. Principalmente se você for fã e não for fanboy. E aproveitei para pegar mais a última integrante aí. Sim, ela vai entrar em algum momento no Woman Fight Team. Pode printar, pode gravar. E aqui a Shizuru, não, a Maki no caso. Aí tem a Shizuru do KOF 15. Tem o Magaki que já tá Despertar 3, ou seja, tá 80, né, no caso. E Mukai também, a Shemi que conseguiu na cagada. E esses personagens aqui que não foi muito com a cara, mas enfim. Vamos lá. Aqui elemento, né, mas você tá ligado, né, que façam de vez, sempre para farmar a maior quantidade possível de gasto inútil aí, para tá fortalecendo os personagens mais upados, né. Mas enfim, é de praxe. Aí tem o que? Tem o evento de LED que já tá acabando, né? Eu platinei pra variar, mas o resto não quis não, mas whatever. Vamos que realmente dessa aqui. Agora não vai. Aqui. Oi, deixa eu ver aqui. Ah, agora tá tendo combo de ícone net mesmo. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Tá, de boa. Aí tem essa aqui, mas essas pedras eu posso, não é regra absoluta, mas pelo menos em algumas contas estrela é mais difícil de conseguir do que lua. Mas se a sua conta for mais difícil conseguir lua do que estrela, vocês podem estar craftando, que aqui vai ter a possibilidade de uma pedra. E aqui eu vou estar mostrando para vocês a barra do evento de memória Prime, que é aqui no caso. Não é tão vantajoso assim não, mas enfim. Vocês pegam vocês se ultrapassarem as 7 memórias que vocês precisam para despertar, aí vocês podem estar aqui as excedentes aí, ó, memória Prime.
Prefiro da expedição, mas enfim. Deixa eu ver agora. Bingo que não poderia faltar. Lembrando que, como vocês podem ver aqui, são 3 rounds. E é Veriere zangado. Aqui as pedrinhas básicas. Aqui já mostra onde você pode estar adquirindo também. Ou seja, tem a possibilidade de vocês adquirirem uma. Faça. É Veriere. Codex que não poderia faltar. E o de Serap, né? Mas bora lá. Sem relação, tem alguns eventos que eu vou precisar, né? Então, bora lá aqui. Tem os 4.000? Tem, mas o bônus que a gente sempre ganha. Lembrando que aí, vou mostrar logo aqui, de cara. Ganhamos mais um. Eu já estourei, eu acho que. Espero que não tenha sido bug, né? Ganhei mais uma carta. Bilhete de seleção de cartas X. Tanto que tá na tube, né? Que eu não sou besta. Mas ainda temos mais um agora durante o bônus de login. Então faça login todos os dias. Mas vamos lá, para de enrolação. Botar minha carinha aqui, discípulo de praxe. Tanto faz, whatever. Tô juntando pra colar bem mesmo. Agora vai demais, mas. Pô, só foi uma. Imbecil. Ah, não, foi 2, né? Pronto. Bora estourar aqui as 4.000, né? Tá, vou. Se precisar de mais um pouquinho, eu estouro. Ah, Dantes. Não, isso aí não. Mas, enfim, bora continuando aqui os eventos. Lembrando que vamos que realmente trazer aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Não se esqueçam de fazer, façam todo dia. Aqui. Bora. Capítulo de luta. Façam todo dia. Aí vocês botam. Vou até dar spoilers pra vocês aqui, ó. Tome. Eu prefiro o Magaki que é. Mukai é lenta pra caramba. Pronto. Isso aqui, botando iniciar, botando no automático, depois aí acabar o rádio, botar aí vocês ó, sobe rapidinho, tranquilo, very easy. Deixa eu ver mais que evento aqui que preste. A torre a gente não vai poder conferir aqui porque é o seguinte, tá faltando, né? Cadê aqui? A torre. Tá tudo fora de ordem aqui, que aqui é o campo. Cadê o desafio? O banner, tá faltando, né? Tá faltando, mas enfim. Carnaval ou corrida. Mas enfim. 7 relacionado ao evento. Bora ver o que é feito aqui rapidinho. Aumenta o dano de habilidade finalizadora de lutadores que entram em 15% por 15 segundos quando os lutadores da relação latente saem. Recuperação de poder de lutadores da relação latente 15% ao entrar. Aumenta o dano de habilidade finalizadora especial de lutadores da relação latente 20%. Quem quiser colecionar já sabe, né? Aí vem aqui o itemzinho, que aí vocês vão precisar para craftar o item. Aqui o que é background. Aí o plano de fundo do Psyche. Tá bom, né, mesmo? É bom que vocês anotaram minha sugestão e agora tô tornando recorrente. Tá bom, tá muito bom. Gostei. Esses são os personagens que vocês precisam, né? Bora lá. Mas agora eu vou dar. Se lembram? Eu falei que ia ter spoilers. Sim, galera. Vamos. Quem conferiu a comunidade, até quem não confundiu. Vamos conferir aqui um lançamento aí que vai ser muito bom aqui. Estamos falando aqui, ó. Mortal Kombat Onslaught entrou em pré-registro. Pensaram, né, que eu tinha esquecido? Não, nem a NetRebel tinha esquecido. Mas isso era extremamente previsto porque acabou de... Eles anunciaram o Mortal Kombat Onslaught muito antes de Mortal Kombat 1.
E é óbvio que eles iam aproveitar para lançar o mais rápido possível o Mortal Kombat Lost para pegar o hype desde o começo do Mortal Kombat 1. E como vocês sabem, contratos de jogos são 3 anos, então eles precisam farmar dinheiro tanto no Mortal Kombat 1 quanto no Mortal Kombat Lost durante 3 anos. Lembrando que esse jogo é extremamente oficial, ou seja, é feito pela Warner Games, e na medida possível eu vou fazer uma comunidade tão forte quanto a da comunidade do Tekken of Fight All Star. Lembrando que tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card na descrição do gameplay do Soft Launch lá da Singapura, que alguns canais que estão farmando Mortal Kombat 1 torcem o nariz, né? Mas enfim, assim, basicamente acontece, né? Já que vocês acham que são privilegiados só porque tem contatos, mas jornalista que é jornalista tem que ir sempre atrás das fontes, de preferência viáveis, e de preferência tá sempre ligado nas atualizações para tá, né? Tem conteúdo exclusivo aí, primeira mão. Então vocês vão ter que conviver com isso. Mas, o erro da parte, aqui como vocês podem ver, já tem as redes sociais também. E link na descrição. E façam parte também dessa comunidade que vai fortalecer bastante. Lembrando que eu vou fazer muitos gameplay lá no canal do New Speed Games, junto com outros 2 jogos aqui que eu vou estar apresentando depois durante o vídeo. Mas voltando aqui, evento. Vamos lá. Tá faltando o quê? Sim, estamos falando desse evento aqui, que é interessante e é net mesmo. Eu sei que vocês estão vendo esse vídeo. Aproveita assim, faz assim, ó. Torne esse mais os outros 2, que é relacionado ao personagem fixo do Tekken of Fighters. Assim, eventos rotativos, assim como acontece com os eventos dos lutadores e vários eventos aí que eram eventos esporádicos e acabaram se tornando eventos rotativos. Que é um minigame muito interessante. Nem que vocês botam aí itens bem básicos aí de padrão, ou bilhete de liberação, ou bilhete de XP, ou cápsula de XP, ó, vai estar show. Vou estar fazendo aí, na medida do possível, aqui, ó. Se vocês botarem essa aqui, ó, essa premiação aqui, não da maneira que tá aqui, mas vocês botarem assim, pronto, um por dia, ou por vez, quem sabe, né? Vai estar valendo muito a pena. E aí vocês estão perguntando, cadê o edito do vídeo do Garou? Pra quem não viu aí, nessa semana teve o Tokyo Game Show, que é a versão turbinada do Brasil Game Show, que na verdade eles se inspiraram lá no Tokyo Game Show, que todo mundo tá querendo saber. E pra quem cria conteúdo, pra quem é gamer de verdade, tem que estar sempre acompanhando todos os dias, principalmente, né, se ferrar bastante, porque o funcionário do Japão é invertido do Brasil, então faça as contas aí, sim, vale muitas noites. Fora de que, por último e não menos importante, vou estar apresentando aqui meu outro projeto aqui, Bleach.com.br. Sim, eu consegui o domínio muito. Se a própria Registro BR soubesse o quão valioso esse domínio é, eles tinham cobrado muito caro. Mas eu vou estar atrelando nossa série que está bombando agora, a Guerra dos Mil Anos. Faço questão de assistir, como também um dos grandes promessas para 2024, que é Bleach Soul Resonance, que vai ser estilo Genshin Impact, ou seja, Genshin Impact dos animes. E para quem não conhece a Nuverse, sim, é a criadora do Marvel Snap, ou seja, um dos card games da Marvel que abalou o cenário dos card games, que estremeceu um pouquinho a comunidade, tanto até do Yu-Gi-Oh! E também aqui, ó, outro jogo de spoilers. A partir de agora, de quinta-feira, eu vou estar fazendo muitos gameplay, tanto no canal do Yu-Gi-Oh! Oficial, tanto quanto o canal do New Speed Games, que eu não sou besta. E vou estar fazendo assim, ó, do Rush do Master Duel. Então, quem quiser conferir meu trabalho em outros jogos e se quiser aqui, ó, fazer conta desses jogos, dessas franquias extremamente famosas e se dar bem, né, com as dicas que também fazemos, principalmente com o foco do Pretty Free, né, ó. Mas esse foi o vídeo de hoje. Atualizações muito boas aqui. Farmem bastante. E lembrando que vai ter o passe de batalha, que não poderia faltar. Aí depois, quando liberarem aqui o desafio da Edge, vai ter o bom e velho passe, entre aspas, carnaval deles lá.
E tomara, né, que dessa vez sirva. Fora que vamos aqui, realmente interessa aqui, que eu quase tinha esquecido. Aqui ó, pronto. Eles reformularam aqui, oi, ficou um design muito bom. Mas enfim, vamos dizer assim. Olha, aqui já dá, né? Ah, boa, gostei. E os tiers também aumentaram para quê? Para 5, né? Tem mais? Não, ó. Aumentaram tinha 5. Mas quando foram apresentados, tinha até 7. Interessante. Fora que eles padronizaram, né? Na medida do possível. Deixa eu ver uma mundial. Não. Vamos aqui. Cadê? Torre da aprovação. Aqui, a Torre da ilusão. Eu tô devendo pra caramba, mas enfim. Criar conteúdo offline é extremamente mais importante, quer dizer, tão importante quanto do que criar conteúdo online. Mas vamos lá. Aqui estava fazendo. Lembra lá do guia definitivo que eu criei? Sim, eu alfinetei algumas informações que estavam faltando na NetMail. Mas com certeza vocês viram, ah não, ele tá falando, mas vamos ignorar. Aí viu que a comunidade em massa estava cobrando, né? Aí colocaram. Mas está faltando, aproveita aí que vocês estão assistindo e bota aqui ó, o guia para mostrar qual é a diferenciação entre esses novos tipos de lutadores. Que fica difícil até a gente criar conteúdo. Que com certeza isso aqui vai ser obrigatório para todos os andares. Então a gente precisa criar não só gameplay, mas tutoriais, fazer tier list de antemão, para aí tá não só facilitando a vida dos jogadores, como também fidelizando eles na NetMail. Pense, meus filhos, pense. Mas fico feliz que vocês tenham continuando acompanhando o que a comunidade está pedindo e também as sugestões, né, de canais. Tá interessante. Eu vou, na medida possível assim, começar a farmar lá, que a prioridade é a seguinte: farmar lá na masmorra do Puglins Blend, pra a partir de lá, pronto, conseguir alcançar dos 2.900 de... Aqui tá errado, mas enfim, o da pontuação, que eu vou até mostrar aqui, ó. Tá SP, mas aqui tá... Mas enfim, tá, ó, dane-se. Conseguiu alcançar esse nível aqui? Pronto, já foi. Pronto, façam. Aqui esses dois personagens são inadequados, porque vocês estão vendo aqui, né? Só roxo e verde. E tá faltando só esses pontos aqui, ó. Esses PC ou é sobrepoder? Mas enfim, sobrepoder aqui, né? PG. Bora começar a corrigir essa legenda aí, porque tá muito confuso, mas é ponto de poder, sobrepoder ali. E esse é o vídeo de hoje. Aí agora começar a farmar o evento, como sempre, aí para trazer aí a gameplay e os tutoriais para facilitar aí muito aí a vida de vocês. E confira os links aí, que as franquias aí que eu apresentei são de séries muito nostálgicas e muito boas também. E eu vou estar criando muito conteúdo, que também a renda que vier de lá vai estar facilitando muito aqui também, até o próprio canal, que vou estar sempre melhorando os equipamentos daqui, vou estar aqui melhorando o equipamento de outros canais também. Fora que agora vai ter finalmente o vídeo do Garou 2, que agora não tem um mega evento para atrapalhar nem vazamentos de uma franquia que finalmente vai ser lançada na versão global. Então, fora que eu criei lá já a base do site lá para estar catalogando todas as HUDs. Não só as HUDs dos sonhos, como também as HUDs originais, ou seja, de séries assim que ainda tá para pré-lançar, e a gente já lançou a HUD já para vocês fazerem, até que vocês criem conteúdo, que vocês já fazerem gameplay, entre aspas, já fazendo a exemplificação. Então continua acompanhando o canal, até a próxima, galera. Fui!